quando é que a igreja tem forma? Quando é que a igreja tem identidade? Você sabe que no período intertestamentário, que é o período que vai de Malaquias a Mateus, de Malaquias, o último profeta, o último livro do Novo Testamento, até Mateus, com a vinda de João Batista, foi um período mais ou menos de 400 anos, sem Deus enviar um profeta, sem Deus falar com o homem. Nesse período de ano aí, de Malaquias a Mateus, o império que predominava era o império greco-macedônio, de Alexandre o Grande. Com a morte de Alexandre o Grande, o império se dividiu com seus 4 generais, os Ptolomeus e os Seleucidas. Até que, nesse interim, outro império começa a crescer, nascer e crescer, e passa a dominar o mundo, o Império Romano. E depois de 4 séculos, de Malaquias a Mateus, o Messias então nasce, vem à terra, sobre o governo do império predominante na terra, na época, o Império Romano. Jesus nasce de uma virgem, cumprindo todas as profecias dos profetas do Antigo Testamento, e ele cresce e inicia o seu ministério, instaura seu reino, com poder e autoridade, morre na cruz, cumprindo toda a justiça de Deus, ressuscita ao 3º dia, e fica um período de 40 dias na terra, com o corpo glorificado, ressurreto. E ele, antes de subir, dá uma missão aos seus discípulos, a tarefa da grande comissão, e faz-lhes uma promessa: recebereis poder, virtude, ser mesmas testemunhas, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ele estava fazendo uma menção também do cumprimento de outra profecia, séculos antes dele, a profecia de Joel. E há de ser que nos últimos tempos, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Em Atos capítulo 2, ocorre o quê? A descida do Espírito Santo, na festa de Pentecostes. O que é Pentecostes? É uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Por isso o termo penta, 50, Pentecostes. Então é uma festa que celebrava os primeiros frutos, as primeiras colheitas. Nesse período dessa festa judaica, Pentecostes, é onde o Espírito Santo desce. E ali inicia as primeiras conversões. Por isso, paralelo com Pentecostes, as primeiras colheitas de almas. E ali nasce a igreja de Cristo. Ali ela começa a dar os seus primeiros passos. Em Atos capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, o que é a festa judaica das colheitas, no 50º dia após a Páscoa, nesta data, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e desceu sobre aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ali nasce a igreja de Cristo, ali ela nasce com a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. No verso 42 do mesmo capítulo, diz: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na oração, no partir do pão, e todos comiam junto em casa, com alegria e singeleza de coração, caindo na graça do povo e louvando a Deus, e o Senhor acrescentava todos os dias o número daqueles que havia de ser salvos. No verso 42 em diante, a igreja que nasce no 2:1, no 42, ela começa a tomar a sua forma, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja agora vai ter forma, vai ter bases, vai ter padrões, vai ter um perfil definido, e ela toma forma alicerçada na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinamentos que os apóstolos receberam de Jesus Cristo, enquanto esteve com eles 3 anos e meio. Ele ali instaura o seu reino, e junto com o reino dá a constituição do reino. Ele eleva o padrão da lei, ele dá um entendimento mais profundo da lei, ele doutrina os seus apóstolos. Então os apóstolos
posteriormente, vão ensinar os conversos, vão ensinar a igreja com aquilo que receberam do Senhor. Isso é denominado a doutrina dos apóstolos, os fundamentos, as bases da fé cristã, as bases da igreja cristã. A igreja precisa de uma pedra para ser fundada, ela é Cristo. Ela precisa de tijolos, os apóstolos e os demais conversos. Em Atos capítulo 9, a igreja continua tomando a sua forma, ela continua a crescer, mas em Atos capítulo 9, ocorre a conversão de um homem da Cilícia, um fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, discípulo de Gamaliel. Saulo tem um encontro com o Senhor indo a caminho de Damasco, ali ele se converte. Levanta-se então o homem que vai ser responsável pela teologia da igreja, o homem que vai ser responsável por escrever a espinha dorsal da teologia, Paulo. Ele escreve as suas epístolas, que são todas de caráter doutrinário, sendo Romanos e Efésios as mais profundas. Agora a igreja vai concluir a sua forma doutrinária e teológica, ela toma a sua forma, ela agora vai ser fundada na justificação somente pela fé. Um homem pode ser justificado, perdoado seus pecados somente pela fé. Atos capítulo 4, 12 diz que só tem um nome embaixo do céu, qual devemos ser salvos: Jesus Cristo. E Paulo vai mostrar que a salvação é por meio da graça, não pode ser obtida pela observância da lei, porque é evidente que pela lei ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, ao escrever os Efésios, ele vai dizer: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, a igreja toma a sua forma, ela tem fundamento, ela tem doutrina, ela tem teologia, ela tem pastor, ela tem mestre, ela tem evangelista. Ela toma a sua forma. Ela nasce em Atos 2, em Atos 42 ela inicia sua forma com a doutrina dos apóstolos, com a conversão e os escritos de Paulo, ela chega no seu ápice e ela tem a sua forma bem definida doutrinariamente. No capítulo 8 de Atos, no final dos 7, uma grande perseguição se inicia sobre os discípulos.